Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais aqui na Rádio e TV Fraternal. Hoje nós estamos chegando no capítulo 22 do livro Palavra de Vida Eterna, que é o livro do momento aí que nós estamos fazendo a reflexão pelas páginas de Emmanuel, que nos escreve através de Chico Xavier, e ele traz um tema do Evangelho do Novo Testamento para a gente ir aprimorando os nossos conhecimentos. Como vimos na semana passada sobre compreensão, vamos aprimorar um pouquinho mais hoje a nossa compreensão juntos. Vamos lá? 22, na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa palavra de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te ocultor do Evangelho. Isto quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do mestre e dos mestres. É indispensável estejamos realmente com ele para com ele colaborar na construção da vida melhor. Esse é o capítulo 22. Como eu falei, menciona ali a carta de Paulo aos Colossenses. E eu peguei do capítulo 12, 13... A leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos, eu peguei o 12, o 13... 14, o 15, o 16 e aí o 17, que ele diz assim, ó: como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quem nos ensinou sobre isso? Jesus. 13. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E, acima de tudo, vistam-se com amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz, vocês foram chamados. Como membros de um mesmo corpo, sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que vocês fizerem através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. E eu começo essa nossa reflexão aqui com aquela frase de Francisco de Assis, que ele disse assim: ide e pregai o Evangelho. Se necessário, use palavras. Você viu como começa? Por isso que eu peguei um pouquinho mais aqui no texto do Evangelho, né, no texto da Bíblia do Novo Testamento, que ele começa dizendo aqui: como escolhidos de Deus,
Vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo isso é Jesus que vem nos ensinar. E o texto de Emmanuel veio falar exatamente isso. Veja, a gente vem falando, já semana passada, nós falamos ali sobre a questão do compreendendo. Agora nós estamos falando na palavra e na ação, ou seja, no nosso agir. Então aquilo que eu compreendo, eu ajo, aquilo que eu compreendo, eu faço, e isso nos remete o quê? Que o Emmanuel diz no texto, que é raciocinar como Jesus. Essa é a frase, raciocinar como Jesus. Aí você poderia me dizer, difícil. Você não fala que Jesus é um espírito elevado? Jesus não é um espírito muito superior, de pureza, enquanto nós somos imperfeitos? Então como que eu vou raciocinar como ele? Mas é aí que entra. É aí que entra a diferença. Ele nos deixou o evangelho dele, nos deixou os exemplos dele para que assim também fizéssemos. E aí vai entrar esse nosso desafio de fazer isso também. Então a pergunta que eu tenho que fazer nas situações pelas quais eu tenho dúvida entre fazer as minhas vontades e fazer aquilo que eu já venho compreendendo através do evangelho de Jesus é: será que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? Será que ele agiria com esse meu impulso de sentimento de vingança, da tentação da vaidade? Será que ele agiria com soberba? É claro que não. É claro que não, porque a gente já viu que isso não pertence. Ele tinha a humildade, como disse no começo do texto da leitura da carta de Paulo aos Colossenses, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E tudo isso é Jesus quem nos concedeu. É Deus quem nos concedeu a troco do quê? De que pratiquemos isso. De que façamos isso no dia a dia, conforme os ensinos e os exemplos de Jesus. Não só da fala, mas da sua ação. E aqui exatamente o texto. Né? É a fala e é também a minha execução. Como comecei o texto falando de Francisco de Assis, pregar o evangelho. Se necessário, use palavras, mas as atitudes vão falar muito mais. Né? O pai educa o filho através do diálogo, mas o exemplo arrasta, já dizia Emmanuel. O que quer dizer com isso? Não adianta o pai dizer, olha, faça isso, faça assim, faça assado, mas as atitudes dele são totalmente contrárias a isso. Senão nós estamos sendo o quê? Os mesmos hipócritas de sempre. Né? Então essa é a importância de raciocinar sobre a luz de Jesus. Raciocinar sobre aquilo que ele nos fez, aquilo que ele fez para que víssemos, e também deu a sua fala. Então, na fala e na ação, pensando. E aí voltamos um pouquinho ali, quando a gente falou de pensamentos, que foi acho que há 2 semanas atrás, no texto Vigiando, foi no capítulo 20, se não me engano. Ou seja, tudo parte do meu pensamento. Então, esses ensinos de Jesus têm que fazer parte dos meus pensamentos. Porque senão eu não consigo ter essa racionalidade de Jesus. E esse é um desafio meu. Porque controlar os impulsos que estão arraigados com o quê? Com as minhas tentações que a gente vem vindo nas lições anteriores. Das minhas tentações de fazer a justiça pelas próprias mãos. De fazer a minha justiça que eu entendo como certo, porque isso para mim é certo, eu quero que o outro também faça. Mas está pautado no ensinamento de Jesus essa minha justiça, será? Será que é uma justiça arbitrária? Eu acho que assim está certo, então eu quero fazer assim, e assim é que eu vou fazer? E se fizesse essa mesma justiça comigo, será que eu aceitaria? Essas são as reflexões que vão ficando aqui, e é o que eu tenho que fazer essa pergunta. O que Jesus faria diante daquele problema, diante daquela situação que eu acho difícil, que eu não vou saber passar? Será que Jesus faria no meu lugar? A resposta virá para você a partir do momento que você permitir essa compreensão do Evangelho de Jesus. Saber que, revestidos dessa paciência, dessa humildade, dessa bondade, que começa o texto da carta de Paulo aos Colossenses. Então, isso já vai me dar muita resposta e já vai me ajudar muito. Porque se eu usar dessas virtudes, que muitas das vezes são as que me faltam, a bondade, a paciência, a compaixão, a tolerância, é ali que eu vou ter a resposta, é ali que eu vou saber como executar da melhor maneira. Ainda que seja contra os meus desejos estes pautados o que? Nos meus impulsos que estão eivados de tentação maléfica. Essa é a reflexão que fica. O desafio vai ficando cada vez maior, eu sei, você pode dizer assim, está ficando difícil, mas esse é o nosso propósito. A gente tem que caminhar na seara do Cristo, e está aí para nós aprendermos.
Feita a reflexão de hoje, não desanime, continue, vamos continuar refletindo. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.